quando a gente conversou no teu podcast, no Deep Growth, acho que faz 3 anos pelo menos, eu lembro de um comentário que eu fiz sobre branding, que eu falei que é algo que me incomodava muito, é que a maior parte das empresas de tecnologia, das startups, não olhava para branding. Olhava para performance, olhava para crescimento, olhava para growth, mas praticamente ignorava a construção de branding. E aí veio a pandemia, veio a inflação, veio O inverno. a escassez de financiamento para as empresas de tecnologia, o dinheiro fácil acabou e acabaram as empresas com escorregador, piscina de bolinha, mesa de sinuca na sala de reunião, a fase farofada do mercado. Agora todo mundo tem que ser adultinho. Tem que trabalhar, né? E vamos trabalhar de verdade. E mudanças no mercado, acho que o mercado digital pós-pandemia é muito diferente do que era o mercado digital antes da pandemia, muito mais saturado, muito mais competitivo. E agora o assunto, o canhão todo voltou para a construção de marca, para a construção de branding e tal. Queria a tua visão sobre isso. Tá. Assim, eu infelizmente não vou ser o cara polêmico aqui nesse tema simplesmente por tentar de novo entender o fundamento das coisas antes do hype, né? Inclusive esse tema ele é tão presente que eu gravei um podcast novo, chama O Experimento, então fica a dica aí pra você, com a Guta. A Guta é uma pessoa de branding, ela criou uma consultoria de branding lá atrás, a Brand Gym, e hoje ela tem o Purple, que é um software para você medir esse trabalho de branding. E a gente criou esse podcast e cada episódio é discutindo um tema nessa lógica aí. O que eu acho que acontece é que, você falou um pouco do mercado, eu acho que ele é muito determinante nessas escolhas ali. Porque quando você tem... Primeiro, quando você sai daquele jogo antigo, publicitário, onde você não tem muita evidência do ROI direto das coisas e tal, e vem para o mundo digital, onde é uma delícia, porque você mede muito mais as coisas e tem muito mais capacidade de tomar uma decisão rápida por causa do número, e você entende que as empresas que crescem rápido, elas pegam um dinheiro, botam aqui, medem, e de fato quem faz bem esse trabalho e vai botando grana onde está funcionando, gera um resultado legal. Só que aí, quando você não trabalha os fundamentos, e aí o que é o fundamento? Cara, você falou de posicionamento. Se eu quero ser percebido como um cara, uma empresa foda nesse aspecto, que vende para esse público, que tem essa forma de trabalhar e tal. Se isso está muito claro e é bem vendido, quando chega alguém, por qualquer que seja o canal, orgânico, pago e tal, e vê, ou seja, alguém que é essa persona, eu consigo chegar nela, e que vê que eu potencialmente resolvo o problema dela, a chance da conversão é maior, certo? E aí, logicamente, você tem mais resultado. O que acontece é um descolamento mesmo, onde você tem incentivos muito grandes a curtíssimo prazo. Eu preciso bater a meta do mês do trimestre para que venha a próxima rodada de investimento, né? Então você entra nessa dinâmica. E aí, eu acho que hoje, o foco, eu acho que nem é só marca como um todo. Eu acho que é uma preocupação de você ter um mecanismo de geração de demanda para você que você não depende tão diretamente de grana imediata das plataformas e tudo mais. Primeiro, que aí você não fica tão sujeito às regras dela. E segundo, você também não fica sujeito às volatilidades. Então você pega um mês da eleição, o que acontece com todo mundo que compra mídia? Paga mais. Por quê? Porque tem mais grana entrando na plataforma, tem mais disputa, mais competição, fica mais caro. Simples assim. Então, de novo, se a gente vai lá no fundamento da coisa, uma marca boa, que é bem percebida, que é confiável, que tem credibilidade, que se conecta com o público, que passa a mensagem que ela quer passar, tem um efeito em conversão direto. Não é de agora isso. Não é de agora. Só que tem uma segunda coisa ainda. Beleza, talvez você ainda ache que... Se você que está ouvindo aí acha que é muito abraça-árvore esse papo, então tem um segundo lado que é menos abraça-árvore. Que é o quê? Tem algumas indústrias, especialmente, que pela natureza delas,
o consumidor tem mais receio de comprar. Vou dar um exemplo. Vou dar 3 exemplos. No caso da Singu, qual que era o receio da pessoa? Ela ia lá no celular, para quem não sabe como funciona. Ela ia no celular, pedia, sei lá, uma manicure para ir na casa dela. Uma pessoa que ela não conhece entra dentro da casa dela com um equipamento que ela não... um alicate que ela não sabe se está esterilizado ou não, que pode ter hepatite B, HIV. E ela fala assim, cara, será que esse negócio é seguro? Não vou pedir. Então, esse é um exemplo. Segundo exemplo, quanta fraude financeira a gente não vê por aí? Tá? Então, cara, se você tem um business cripto ou um business de investimento, você entra inevitavelmente num mercado que tem muita picaretagem. Então, o processo de tomada de decisão nesse tipo de mercado, ele vai priorizar o que é mais conhecido por esse conforto, por essa segurança. Né? Que é um outro mercado muito problemático, que o Reis eu sei que gosta muito, o mercado de auto. Né? Quando a gente fala de carro, a gente tem pilantragem do início ao fim da jornada. Desde a autoescola, passando pela concessionária, passando pela compra do usado, passando pela oficina, passando por qualquer coisa tem pilantragem. Não estou falando que todo mundo é pilantra, mas estou falando que existe muita pilantragem. Então, se eu vou entrar no business de carro, eu ter uma marca que não passa segurança para as pessoas, numa indústria, numa dinâmica do mercado que todo mundo já teve a perna passada, né? Já foi passada a perna alguma vez, é um problema. E agora o exemplo mais recente, que eu sei mais ou menos de perto por causa da minha sócia. O que um 2, 3 milhas fez com o mercado? Você associa milha com fraude. Uhum. Então, se você tem uma empresa que vende, que tem uma dinâmica de venda de passagem, milha e tal, você pode ter nunca tido um problema na sua vida. Uma outra empresa do mercado sujou esse mercado como um todo. Então, para você conseguir vender agora, você tem que, tipo assim, se esforçar o dobro em parecer seguro, porque alguém cagou, fez alguma besteira e estragou esse negócio. Vai anos aí para consertar. Anos. Então, qual que é a lógica da coisa? Nesses casos, todos que eu falei, marca é alavanca de crescimento. Simplesmente porque se você não tem, as pessoas não confiam e não compram. Né? Uma vez me mandaram nos stories, eu fiz uma brincadeira que é assim... me fala aí qual que é a sua, sei lá, qual que é a sua empresa, qual que é o seu mercado, que eu te falo onde que é a alavanca de crescimento. Daí o cara tinha uma fintech, que já, todo mundo já liga, né, tal, no mercado de auto. Então era um cara que, eu não lembro exatamente o que era, mas era tipo para ajudar você a, pagar uma multa, pagar uma coisa assim. Então ele misturava. Cara, então eu respondi assim, esses 2 mercados eles estão repletos de fraudadores. Então, eu apostaria que o grande desafio que você tem é parecer confiável. Então, provavelmente, investir em marca aqui é uma alavanca de crescimento para você. E aí postei lá no story, não faço a menor ideia. Aí ele me respondeu, exatamente isso. A gente tem muita visita. Por quê? Porque, cara, às vezes o cara, ele precisa vender o carro dele. Ele não consegue vender se estiver com multa. Ele precisa pagar a multa. Só que ele está vendendo o carro porque ele não tem o dinheiro. Então o que ele faz? Pronto, ele não consegue vender o carro, ele não fica com a grana, ele está enrolado. E vem uma promessa de, financia aqui sua multa, eu pago para você. É bom, mas e se for um golpe? Eu estou botando meu carro no meio da história, tô fazendo um empréstimo, é muito esquisito. E aí o cara falou, exatamente, velho, o nosso discurso é muito bom, tem muita gente com esse problema, só que as pessoas chegam e não confiam, e não convertem. Então, para quem achou que a primeira lógica era abraçar a árvore demais, cara, esse aqui é inegável. Né? E tem questões de vantagem competitiva, tem questões até de atração de talentos, cara. Você trazer gente prodígio e que tá bem na vida, bem empregado, ele quer trabalhar no lugar que ele entende que aquilo ali vai levar mais valor para ele. Bons. Exato. E aí o que acontece? Você vai trabalhar numa empresa que você nunca nem ouviu falar, que parece um fundo de quintal lá, pelo que você viu ali, ou uma empresa sexy, do hype, que parece que está crescendo, que investe nas pessoas e que toda hora está em destaque de alguma forma e que parece que está crescendo mais. É marca, cara. Então, assim, eu sou bem suspeito para falar, porque eu tendo a ser muito mais o cara que está olhando pro fundamento, e eu acho que isso aí é indiscutível.